Considerado um dos maiores ícones de Hollywood e símbolo de grandes bilheterias, Tom Cruise quase viu sua brilhante carreira ruir por conta de um escândalo de proporções avassaladoras, que rapidamente ganhou repercussão mundial. Como um astro no auge de sua fama se encontrou à beira de uma queda pública devastadora. Acompanhe enquanto revelamos os detalhes desse polêmico episódio que quase pôs fim à trajetória de Tom Cruise e o fez cogitar abandonar de vez a atuação. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Uma infância difícil que moldou uma estrela. Tom Cruise veio ao mundo em 3 de julho de 1962, na cidade de Syracuse, no estado de Nova York. Segundo de 4 irmãos, ele cresceu em uma família que vivia em constante movimento. Seu pai, Thomas Cruise Mapather-Trezo, trabalhava como engenheiro elétrico, mas para Tom, ele representava muito mais do que isso. Era uma figura intimidadora, quase como um monstro escondido debaixo da cama, que aterrorizava o lar com sua postura autoritária. Sua mãe, Mary Lee, professora de educação especial, esforçava-se ao máximo para criar um ambiente mais acolhedor e suportável, apesar das dificuldades. A rotina era marcada por mudanças constantes e uma luta diária contra a escassez de recursos financeiros. É impossível não reconhecer que a infância de Tom Cruise foi repleta de desafios profundos e experiências sombrias, muito além do que alguém poderia imaginar. O que vem a seguir promete revelar detalhes impressionantes sobre essa fase marcante da vida do astro. O jovem Cruise fazia qualquer trabalho que encontrasse. Cortava grama, recolhia folhas e entregava jornais para ajudar nas despesas. Frequentou 15 escolas diferentes em 14 anos, o que tornava impossível fazer amigos ou se estabelecer. No Canadá, onde seu pai conseguiu um emprego no exército, ele finalmente encontrou algo que fazia sentido para ele: a atuação. Ele se juntou ao clube de teatro e seu professor disse que ele tinha talento natural. Mas a vida trouxe outro golpe. Seus pais se divorciaram, sua mãe levou os filhos de volta para os Estados Unidos e seu pai morreu de câncer algum tempo depois. Cruise chegou a pensar em se tornar padre e até frequentou um seminário. Mas esse sonho não durou muito, graças a um pouco de bebida e travessuras que o levaram a ser expulso. De volta ao ensino médio, ele jogou futebol americano, mas os problemas o seguiram. Ele foi afastado do time por ter bebido antes de um jogo. Apesar de todos os altos e baixos, havia uma coisa da qual ele nunca desistiu: seu sonho de se tornar ator. Em 1980, ele se formou no ensino médio em Nova Jersey, arrumou as malas e estava pronto para perseguir o sonho de Hollywood. O começo de um sonho. Depois do ensino médio, Cruise foi direto para Nova York, determinado a alcançar o sucesso. Trabalhou como garçom enquanto participava de audições, morando em um apartamento minúsculo com pouco dinheiro para sobreviver. Eventualmente, as coisas começaram a acontecer. Ele se mudou para Los Angeles, assinou contrato com a Creative Artists Agency e conseguiu seu primeiro papel em um pequeno filme chamado Amor Sem Fim, em 1981. Isso abriu portas para mais oportunidades, incluindo um papel maior em Toque de Recolher, onde interpretou um cadete militar. Quando entrou para o elenco de Vidas Sem Rumo, Hollywood começou a prestar atenção em Cruise. Em Negócio Arriscado, ele interpretou um estudante do ensino médio que transforma a casa dos pais em um bordel, e de repente ele estava em todos os lugares. O filme foi um grande sucesso, e o público não se cansava dele. Com sua estrela em ascensão, ele assumiu o papel principal em A Lenda, de Ridley Scott, em 1985. Era um filme de fantasia que, embora não tenha sido um grande sucesso, mostrou que Cruise estava disposto a correr riscos. Mas foi Top Gun, Ases Indomáveis, em 1986, que levou sua carreira para outro nível. Ele interpretou o ousado piloto Maverick, um papel que o transformou em uma estrela global. Inicialmente, ele tinha dúvidas sobre o filme, mas os produtores o convenceram levando-o para um voo real em um F-14, e isso selou o acordo. Ele treinou duro, aprendeu a pilotar motocicletas e até assumiu o controle de um F-14,
embora tenha ficado enjoado durante o voo. Top Gun foi um sucesso estrondoso, consolidando seu status como protagonista em Hollywood. Casamento e a ascensão em Hollywood. Em 1987, Cruise se casou com a atriz Mimi Rogers. Foi ela quem o apresentou à Scientologia, uma igreja controversa que logo desempenharia um papel enorme em sua vida. O casamento deles não durou muito. Eles se divorciaram em 1990, citando agendas lotadas e uma perda de conexão. Mas a Scientologia permaneceu. Na verdade, tornou-se ainda mais importante. Enquanto a carreira de Cruise decolava, ele estrelou ao lado de Paul Newman em A Cor do Dinheiro e em Rain Man, com Dustin Hoffman, um filme que ganhou vários Oscars. Em 1990, Cruise estava trabalhando em Dias de Trovão, onde conheceu Nicole Kidman. Os dois rapidamente se tornaram um dos casais favoritos de Hollywood, casando-se na véspera de Natal daquele ano. Mas, nos bastidores, a vida nem sempre era perfeita. Nicole sofreu um aborto espontâneo, o que os levou a adotar 2 filhos. Essas crianças seriam criadas dentro da igreja da Scientologia, e com o passar do tempo, ficou claro que a Scientologia estava começando a dominar não apenas a vida pessoal de Cruise, mas também sua carreira. Nos anos 90, Cruise dominava Hollywood, estrelando filmes como Questão de Honra, Missão, Impossível e Entrevista com o Vampiro. Em Missão Impossível, ele não apenas estrelou, mas também coproduziu, ajudou a criar a história e realizou muitas de suas próprias cenas de ação que se tornaram sua marca registrada. Os desafios pessoais. Embora amado por Hollywood, a devoção de Cruise à Scientologia começou a causar atritos. Nicole Kidman, católica, teve dificuldade em entender sua dedicação à igreja. O líder da Scientologia, David Miscavige, parecia exercer grande influência sobre Cruise, e rumores diziam que ele o convenceu de que não poderia viver sem a igreja. O casamento deles terminou em 2001. Seus filhos decidiram ficar com ele e a Scientologia, enquanto Nicole deixou a igreja para trás. Nos anos seguintes, o apoio público de Cruise à Scientologia começou a gerar controvérsia. Em 2004, ele ganhou as manchetes ao declarar que acreditava que a psiquiatria deveria ser banida. No ano seguinte, ele criticou a atriz Brooke Shields por usar antidepressivos para tratar sua depressão pós-parto. Ele argumentou que doenças mentais não eram reais e que medicamentos psiquiátricos eram perigosos. Isso gerou uma enorme reação negativa, especialmente quando Brooke respondeu, dizendo que Cruise deveria se ater aos filmes de ação e deixar a saúde das mulheres em paz. As opiniões dele sobre psiquiatria também levaram a uma tensa entrevista com Matt Lauer no programa Today Show, da NBC. Os dois discutiram ao vivo na TV, com Cruise insistindo que substâncias psiquiátricas eram prejudiciais e descartando sua eficácia. Foi um desastre para sua imagem pública. A mídia e a comunidade médica criticaram Cruise pesadamente. Suas palavras foram vistas não apenas como equivocadas, mas perigosas, pois contribuíam para o estigma em torno da saúde mental e desencorajavam as pessoas a buscarem ajuda. Até a The Lancet, uma respeitada revista médica, criticou seus comentários. Brooke Shields descreveu suas declarações como um desserviço às mães de todo o mundo. Pouco tempo depois, Cruise percebeu o estrago que havia causado. Em 2006, ele se desculpou pessoalmente com Brooke, tentando consertar o que já era uma imagem pública fragmentada. Nesse ponto, Tom já era um dos cientologistas mais famosos do mundo, e sua conexão com a igreja era inegável. Os rumores estavam fora de controle. Alguns diziam que a Scientologia escolhia suas namoradas. Outros sussurravam sobre trabalho não remunerado de membros da igreja em benefício dele. Então, em 2005, ele conheceu Katie Holmes. Katie era fã de seus filmes desde a infância, e o relacionamento dos dois progrediu rapidamente. Foi nessa época que ocorreu o momento mais infame de sua carreira, o incidente do sofá no programa de Oprah. Ele apareceu no The Oprah Winfrey Show e, em uma demonstração selvagem de afeto, pulou no sofá de Oprah declarando seu amor por Katie. As pessoas ficaram chocadas. Alguns acharam encantador, outros acharam bizarro, mas uma coisa era certa. Ele já não era mais o astro frio e controlado que todos estavam acostumados. O romance entre Katie e Cruise levou a um casamento luxuoso, frequentado por estrelas de Hollywood, realizado em um castelo italiano e repleto de todos os rituais da Scientologia. Mas, por trás do casamento de conto de fadas, Katie começou a sentir a pressão da influência da igreja. Eles tiveram uma filha, Suri.
mas as rachaduras no relacionamento começaram a aparecer. Katie eventualmente pediu o divórcio em 2012 e ganhou a guarda total de Suri, mantendo-a longe da cientologia. Cruise ficou com contato limitado com a filha, uma consequência dolorosa de sua devoção à igreja. Continuando a carreira enquanto os escândalos cresciam. Profissionalmente, ele continuou a ultrapassar limites. Retornou como Ethan Hunt em Missão Impossível 3, que arrecadou $400 milhões, e continuou a trabalhar em novos projetos. Mas as coisas tinham mudado. Seu sucesso nas bilheterias não conseguia encobrir completamente as controvérsias pessoais que o seguiam. Ele teve um pequeno papel em Trovão Tropical, que lhe rendeu elogios, e assumiu o papel principal em Operação Valkyria, um filme sobre um complô para assassinar Hitler. Continuou fazendo filmes de ação, com suas cenas de risco ficando cada vez mais ousadas. Ele escalou o Burj Khalifa em Missão Impossível, Protocolo Fantasma e, aos 56 anos, estava saltando de aviões para Missão Impossível, Efeito Fallout. Sua carreira continuava crescendo com filmes de sucesso, mas sua vida pessoal, entre o amor e a lealdade, começou a mostrar problemas que nem a fama podia resolver. Era a vida dupla de uma estrela de Hollywood. Sua vida pessoal, no entanto, continuava complicada. Sua conexão com a cientologia nunca enfraqueceu. Dizia-se que ele fazia lobby com políticos para que a igreja fosse reconhecida como isenta de impostos, e histórias sobre sua influência dentro da igreja continuavam a circular. Leah Remini, uma ex-cientologista, afirmou que ele havia mudado, tornando-se mais parecido com David Miscavige e mais devoto à igreja do que nunca. Também havia acusações de que a igreja teria realizado audições para escolher mulheres para serem suas namoradas após a separação de Nicole. Essas histórias mancharam ainda mais sua imagem, e as pessoas começaram a vê-lo não apenas como o astro de Hollywood, mas como o rosto público de uma igreja controversa e secreta. Mesmo assim, ele continuou trabalhando e ultrapassando os limites do que um astro de ação poderia fazer. Ele estrelou Jack Reacher, Oblivion e No Limite do Amanhã, provando que ainda podia liderar grandes bilheterias. Mas quando o reboot de A Múmia fracassou em 2017, começaram a questionar se ele ainda era a força nas bilheterias que costumava ser. O filme deveria inaugurar um novo universo cinematográfico, o Dark Universe, mas seu fracasso suspendeu esses planos. Então veio Missão Impossível, Efeito Fallout, que foi um sucesso estrondoso, arrecadando mais de $700 milhões e se tornando o filme de maior bilheteria da série. Suas cenas de ação estavam mais intensas do que nunca. Ele saltou de um avião a 7.600 metros de altitude, quebrou o tornozelo ao pular entre prédios e continuou em frente. Ficava claro que ele ainda estava disposto a dar tudo de si por seus papéis, e as pessoas o adoravam por isso. Mesmo aos 60 anos, ele não dá sinais de que vai desacelerar. Ele tem planos para fazer um filme no espaço, trabalhando com a SpaceX e a NASA para torná-lo realidade, e recentemente retornou a um de seus papéis mais icônicos com Top Gun, Maverick. Apesar de todos os altos e baixos, de todos os escândalos e controvérsias, ele continua sendo uma das maiores estrelas de Hollywood. É um ator que prospera no risco, que enfrenta o impossível e que, de alguma forma, sempre encontra uma maneira de voltar aos holofotes. Mas, como a história de Cruise mostra, estar no topo tem um custo. Sua devoção à cientologia, seus casamentos conturbados e suas opiniões controversas cobraram um preço alto. A questão é, quanto tempo ele conseguirá continuar caminhando na linha tênue entre ícone de Hollywood e garoto propaganda da cientologia? E qual será o próximo capítulo dessa montanha-russa que é a sua vida? Cruise sempre teve uma relação complicada com a fama. Para cada grande sucesso, parecia haver um escândalo igualmente significativo espreitando nas sombras, pronto para ofuscar suas conquistas. Após o término de seu casamento com Nicole Kidman, muitos especularam rapidamente que seus laços cada vez mais profundos com a cientologia haviam contribuído para a separação. Nos anos seguintes, ele se tornou um dos membros mais conhecidos da igreja, e com essa fama vieram questionamentos, não apenas sobre sua carreira, mas também sobre suas escolhas pessoais e crenças. Sua relação com a cientologia foi além de simplesmente participar dos serviços e programas da igreja. Relatos começaram a surgir sugerindo que ele estava agindo como um porta-voz da organização.
Ele começou a falar abertamente sobre os ensinamentos da cientologia em entrevistas e aparições públicas, e em alguns momentos, parecia até estar atuando como um recrutador. Esse nível de devoção é raro para uma estrela de Hollywood de sua magnitude. A maioria das celebridades prefere manter suas crenças religiosas em privado, mas sua fé se tornou parte de sua persona pública. Apesar disso, sua dedicação à cientologia continuou sendo um fator significativo em sua vida. Ele continuou defendendo a igreja, mesmo quando ela enfrentava críticas crescentes. O lançamento do documentário Going Clear: Scientology and the Prison of Belief, em 2015, trouxe uma nova onda de escrutínio à igreja e ao próprio Cruz. O documentário detalhava algumas das práticas controversas da cientologia, incluindo acusações de violência e manipulação. Cruz foi retratado como um dos membros mais proeminentes da igreja, e o filme levantou questões sobre seu papel dentro da organização. A lealdade de Tom à cientologia também impactou seus relacionamentos dentro da indústria. Rumores sugerem que sua amizade com o diretor Steven Spielberg esfriou após protestos de cientologistas contra o médico de Spielberg. Os protestos supostamente começaram depois que Spielberg mencionou que o médico havia prescrito medicamentos psiquiátricos, algo contrário aos ensinamentos da cientologia. O incidente tensionou o relacionamento profissional entre eles, e eles nunca mais colaboraram após Guerra dos Mundos, em 2005. As cenas de ação ficavam mais ousadas, e os filmes mais grandiosos, mas seus laços com um grupo controverso geravam mais questionamentos a cada novo sucesso. Uma carreira que desafia as probabilidades. Ainda assim, Tom estava determinado a permanecer no topo de seu jogo. A franquia Missão Impossível tornou-se seu refúgio, uma série que lhe permitiu controlar sua narrativa, exibir suas credenciais de astro de ação e entreter o público. Cada novo filme da franquia se tornava maior e mais ambicioso. Em Missão Impossível, Protocolo Fantasma, ele escalou o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. A cena foi um testemunho da coragem e dedicação de Tom, deixando claro que ele estava disposto a levar seu corpo ao limite em nome do entretenimento. Fora da franquia Missão Impossível, Tom continuou a assumir papéis diversificados. Ele estrelou Feito na América, um filme biográfico sobre um piloto envolvido em contrabando, e A Múmia, que deveria iniciar um novo universo cinematográfico. Infelizmente, A Múmia foi uma decepção de bilheteria, e os planos para o Dark Universe foram abandonados. Apesar desse revés, Tom continuou trabalhando e se desafiando com novos projetos. Vida pessoal e legado. Enquanto a vida profissional de Tom continua a prosperar, sua vida pessoal permanece complexa. Sua dedicação à cientologia lhe custou relacionamentos, e as controvérsias em torno da igreja não mostram sinais de desaparecer. A pergunta que permanece é: por quanto tempo Tom Cruise conseguirá caminhar na linha tênue entre ser um amado ícone de Hollywood e um leal cientologista? Sua história é uma de altos incríveis e quedas devastadoras, de sucessos estrondosos e escândalos públicos. E, no entanto, apesar de tudo, Tom Cruise continua sendo uma das figuras mais fascinantes de Hollywood. A carreira de Tom Cruise é um testemunho de resiliência. Ele enfrentou obstáculos que teriam encerrado as carreiras da maioria dos atores. Ridículo público, casamentos fracassados e uma religião controversa que lançou uma sombra sobre sua vida. Ainda assim, ele continua sendo uma das estrelas mais lucrativas do mundo. Ele se reinventou repetidas vezes, passando de galã em negócio arriscado para o herói de ação em Missão Impossível. Ele assumiu riscos, ultrapassou limites e fez coisas que nenhum outro ator ousaria fazer. A dedicação de Tom ao seu ofício é inegável. Ele saltou de aviões, escalou os prédios mais altos e arriscou ferimentos, tudo em nome de entreter o público. Ele redefiniu o que significa ser uma estrela de ação, provando que a idade é apenas um número quando se trata de desempenho físico. Mas, por trás das cenas de ação e dos sucessos de bilheteria, existe um homem complicado. Um homem cuja devoção à cientologia moldou sua vida de maneiras que muitos têm dificuldade em entender. O futuro de Tom Cruise como ator pode parecer incerto, mas uma coisa é certa: ele não vai parar tão cedo. Ele é famoso por encarar cenas de ação extremas, seja saltando de aviões, planejando filmagens no espaço ou revisitando papéis clássicos do passado. A vida de Tom tem sido como uma montanha-russa, repleta de picos incríveis e contratempos sérios.
Mas, apesar de tudo, ele continua sendo uma figura de destaque em Hollywood, uma estrela cujo brilho não diminui, não importa o quão difíceis as coisas fiquem. Sua história de vida ainda não terminou. Os próximos capítulos certamente estarão cheios do mesmo entusiasmo, debates e suspense que sempre marcaram sua carreira. Quer você seja fã ou não, é impossível ignorar Tom Cruise. Ele dedicou sua vida a nos entreter, não importa o custo. E enquanto houver pessoas desejando entretenimento cheio de ação, pode apostar que Tom Cruise estará lá, pronto para encarar o próximo grande desafio. Cada novo filme em que ele trabalha parece quebrar barreiras, especialmente com as exigentes cenas de ação e os papéis ousados que escolhe. Desde aprender a pilotar jatos de combate para um filme até realizar cenas perigosas em cima de carros em movimento, Cruise é mais do que apenas um ator. Ele é uma força da natureza na indústria cinematográfica. Sua dedicação à perfeição e sua capacidade de superar limites fazem de cada um de seus filmes um grande evento. Mesmo com os altos e baixos de sua vida pessoal, sua dedicação à sua arte e sua habilidade de cativar públicos ao redor do mundo permanecem inabaláveis. Enquanto aguardamos ansiosos por seus próximos passos, Tom Cruise está pronto para continuar nos deixando fascinados, intrigados e entretidos com sua energia incansável e compromisso com seu trabalho. Tom Cruise não está apenas mantendo o ritmo, ele está definindo o padrão. Sua habilidade de realizar o que parece impossível continua elevando os padrões do cinema, mostrando que ainda há novos horizontes a serem alcançados na produção cinematográfica. Seja enfrentando uma corrida contra o tempo para salvar o mundo na tela, ou dominando habilidades complexas para seus papéis, Cruise é um buscador incansável de emoções, dedicado ao seu ofício. Os próximos anos da vida de Tom provavelmente serão tão dinâmicos e cheios de energia quanto sempre foram, com mais feitos impressionantes, mais controvérsias e mais do zelo incomparável que ele traz às telas. Foi a quase queda de Tom Cruise completamente culpa sua? Ou ele foi vítima de forças além de seu controle? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais novidades.